compares to you? Who set the stars in their place? You who calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You who bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. When the evening fades, you call forth songs of joy. As the morning waits, we are children in your grace. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. I said you are magnificent,
גדול אלוהי, שירו כי גדול אלוהי, כל אחד יראה כי גדול אלוהי. ראוי להלל, ליבי ישיר כי גדול אלוהי. שם מעל כל שם, אותך ראוי להלל, כי גדול אלוהי. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great, how great is our God. שירו כי גדול אלוהי, כל אחד יראה כי גדול, גדול אלוהי. גדול אלוהי, שירו כי גדול que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso.
que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte, y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Olá, meus queridos irmãos, que alegria, graça e paz da parte de Jesus. Mais um domingo, 1º de novembro, penúltimo mês do ano. Nós estamos chegando ao final de 2020, um ano
totalmente diferente de qualquer projeção feita, mas sustentados pela graça do nosso Deus. Seja muito bem-vindo à TV IBCT. Aqui você encontra conteúdos da Palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, para o seu crescimento espiritual. Que você possa ser abençoado nesta manhã, nesta celebração e também pelos demais conteúdos que nós temos aqui no nosso canal. Nós já tivemos publicados hoje as aulas da Escola Bíblica, as nossas classes da EBD, também as classes para as crianças. Os adolescentes já se reuniram também através do Zoom, da sala do Zoom, e nós louvamos a Deus por todo o movimento da Igreja Batista Central nesse tempo desafiador. Se você puder, curta a nossa transmissão, dê o seu like, o seu joinha, e envie também para os seus contatos para que este conteúdo possa alcançar cada vez mais pessoas com a palavra do nosso Deus. Você viu também, agora no início da nossa transmissão, o convite para a nossa nova série. Isto mesmo, depois de amanhã nós iniciamos uma série baseada no Evangelho de Marcos, o Evangelho dos Milagres. É uma série original IBCT, você vai ver aqui no nosso canal. Então se prepare, na próxima terça-feira fique ligado para que você possa acompanhar conosco. Os pastores, teólogos, seminaristas da nossa igreja estarão trazendo mensagens de Deus ao seu coração, baseadas essas mensagens no Evangelho de Marcos. Tenho certeza que essas mensagens, que estes ensinos, que estas aulas falarão ao nosso coração. Nós vamos, meus queridos irmãos, agradecer a Deus que nos tem dado o privilégio de fazer missões, porque Ele me amou. Este é o tema da nossa campanha. Ela ainda não acabou. No próximo domingo à noite, dia 8, nós teremos o encerramento da campanha de missões nacionais na nossa igreja, lá no nosso culto presencial, na IPTG. Mas mesmo findada a campanha, a nossa mobilização continua. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Participe conosco. Não deixe de participar, não perca a oportunidade, o privilégio de fazer missões através da sua vida. Olha, uma forma muito gostosa de fazer missões na próxima semana. Participando da nossa pizza missionária, drive-thru da pizza missionária, próximo domingo. Ao final do culto você vai poder adquirir a sua pizza para comer em casa com a sua família e ajudar missões. Se você não vai para o culto presencial, você pode passar ali na igreja sem sair do seu carro. Não precisa nem descer. Você paga a pizza, leva e come com a sua família para fechar a noite de domingo também de uma forma muito gostosa, partilhando uma refeição com a sua família e ajudando missões. Mas você pode também doar o valor para que as pizzas sejam adquiridas. Além de vender as pizzas no próximo domingo, nós precisamos nesta semana adquirir as pizzas. Então, você pode participar 2 vezes. Você pode comprar no domingo, mas você pode antes, já nessa semana, doar um valor específico que corresponda a 1, 2 a 3 pizzas para que nós possamos ter a maior quantidade possível e assim vender para as pessoas da nossa igreja. Procure a irmã Adriana Brito ou qualquer outro promotor de missões da nossa igreja para que você possa fazer a sua contribuição. E Deus possa usar você sempre para o avanço da obra missionária aqui na terra. Nós estamos muito felizes e gratos a Deus. Vivemos um tempo extraordinário na última semana, com a série de conferências especiais por ocasião do nosso aniversário. Eu gostaria de mostrar algumas fotos daqueles dias para que você agradeça a Deus conosco. Olha as fotos aí da primeira noite. Nós abrimos as conferências na sexta-feira, dia 23. Você pode depois procurar aqui nas nossas transmissões ao vivo passadas. O culto do dia 23, se você não pôde estar conosco, nem acompanhar conosco aqui pelo nosso canal, depois invista um tempo para acompanhar a mensagem de Deus pelo pastor Fernando Guerra, que está aparecendo também nas fotos. Ele que é pastor da PIB do Guará e foi o preletor do nosso aniversário. Meus irmãos, foi uma bênção, um tempo maravilhoso, tempo especial. Cantamos ao Senhor, ouvimos inspiração musical, ouvimos a palavra de Deus. Que bênção! Foi aquela sexta-feira nas nossas vidas. Agora você vai ver as fotos do segundo dia, do sábado. Tivemos ali no sábado uma mensagem, meus queridos irmãos,
poderosa da palavra de Deus para nós. Na sexta-feira nós ouvimos sobre as bodas de Caná. E no sábado nós ouvimos sobre a síndrome da tenda, sabe? Aquele momento que os discípulos queriam ficar ali, os 3 discípulos, na tenda com Jesus, Moisés e Elias. Uma mensagem de Deus ao nosso coração. E nós louvamos a Deus por tudo o que nós pudemos participar também no sábado. Você viu as equipes técnicas, o pessoal servindo com alegria, trabalhando com amor para a glória do nosso Deus. E finalizando as nossas conferências, você vai ver agora as fotos do domingo. No domingo nós tivemos, queridos, uma noite memorável, uma noite inesquecível, onde quase 8 meses depois pudemos celebrar a ceia do Senhor no templo. Muitas pessoas estiveram conosco nas suas casas, tivemos registros fotográficos das pessoas ceando conosco pelas suas casas, mas nós que pudemos estar no templo, vivemos uma emoção muito particular de poder realizar novamente a ceia no templo. Você está vendo algumas fotos desse momento. Cantamos parabéns para a nossa igreja. Cada família da nossa igreja recebeu um bolo de aniversário. Minha gratidão ao Ministério da Comunhão, minha gratidão ao Ministério da Música, minha gratidão ao Ministério da Recepção, ao grupo de recepção, ao grupo da transmissão, ao núcleo de comunicação da nossa igreja, a todos, Ministério de Som, todos que trabalharam incansavelmente. A ornamentação que foi feita também pela nossa irmã Hilda Rodrigues, incansavelmente, para que esse trabalho pudesse ser realizado para a glória do nosso Deus. Que venham os 59 anos da EBCT, para que nós continuemos anunciando a mensagem de Cristo e que até lá, no próximo ano, muitas outras novas pessoas que nós vamos alcançar possam estar conosco, celebrando a história da EBCT. Pai, nós te agradecemos pelos 58 anos da Igreja Batista Central de Taguatinga. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque esta igreja tem marcado a história de muitas pessoas, tem marcado a nossa história e nós te somos gratos por isto. Que a nossa igreja continue se quebrantando a cada dia na tua presença. Que cada um de nós repita como João Batista: importa que Jesus cresça e que nós diminuamos. Que nós possamos, ó Deus, consagrar as nossas vidas no teu altar, para que através da nossa instrumentalidade, pela graça de Deus, mais vidas, adultos, idosos, jovens, adolescentes, crianças, casais, solteiros, sejam alcançados com a mensagem do Evangelho. Até o nosso próximo ano, nós possamos ver muitas pessoas se convertendo, pessoas sendo batizadas, para que possamos ter ainda mais motivos para celebrar o aniversário da nossa igreja em 2021. Nós te agradecemos por isto, ao tempo também que oferecemos ao Senhor o nosso culto nesta manhã. Ouve, Senhor, a nossa oração e recebe, ó Pai, a nossa adoração. É o que nós suplicamos ao Senhor, orando em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos agora, com o Minuto do Silêncio, aprender alguns outros sinais dos textos, dos livros do Novo Testamento. Vamos lá. Olá, meus irmãos, vamos começar mais um Minuto do Silêncio. Estamos praticamente finalizando a temporada Livros da Bíblia e os livros de hoje são Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João. Livro de Tiago, você faz aquela mão em letra T, que você já conheceu de outros livros, e a outra mão assim, ó, bem fechadinha. Você vai bater a letra T aqui nessa parte da mão, desta forma. Então, isso é o sinal de Tiago. Vamos só ao sinal de Tiago? Tiago. 1ª e 2ª. A gente vai fazer 1ª e 2ª Pedro e depois a gente vai fazer 1ª, 2ª e 3ª João. Então, eu já vou ensinar como que é 1ª, 2ª e 3ª. 1ª, 2ª, 3ª. Então, agora só o sinal de Pedro. Aquela mesma mão fechadinha que você acabou de fazer em Tiago, só que Tiago era com a letra T. E agora Pedro é com a letra P. Isso aqui é a letra P. E aí você faz o mesmo movimento que você fez no sinal de Tiago. Pedro. Só o sinal de Pedro. E para terminar, um sinal que a gente já conhece. 1ª, 2ª e 3ª João é o mesmo sinal de João. Então vamos relembrar? João você fazia a letra J aqui na lateral do corpo. Então você vai fazer uma letra J. O J é assim, como se você desenhasse o J no ar.
Então você desenha o J aqui. Se for 1 João, você faz 1 João, 2 e 3 da mesma forma. Então, para os irmãos, uma boa semana. Tchau! Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dando continuidade à nossa celebração desta manhã, quero convidar você a meditarmos na palavra de Deus. Nós já pudemos cantar ao Senhor, já pudemos acompanhar o Minuto do Silêncio, aprender um pouco mais a respeito de Libras, pudemos também rever um pouquinho do nosso aniversário, né? Que tempo extraordinário foi o das nossas conferências na semana passada. Mas agora eu gostaria de meditar na palavra de Deus, à luz de um momento muito importante e relevante na história da igreja cristã, especialmente de orientação reformada, ou seja, a partir da reforma protestante. Ontem, dia 31 de outubro, completou 503 anos da chamada reforma protestante, momento em que Martinho Lutero apresentou as suas chamadas 95 teses como tentativa de reformar a caminhada da igreja da qual fazia parte, em 1517. Então, a partir daí, a partir da apresentação destas teses, e alguns anos depois que Martinho Lutero acabou sendo excomungado da igreja por conta das suas ideias, marcou-se então o chamado período da Reforma Protestante. Houveram alguns concílios para tentar debater as ideias que Martinho Lutero apresentava, mas o fato é que nós hoje somos herdeiros deste movimento. Nós batistas nascemos
pouco mais de 100 anos depois deste marco da Reforma, no século XVII, ali na Inglaterra e também na Holanda, né, a partir do movimento puritano, dos separatistas ingleses e também de um movimento que nasceu na Holanda, deu-se início à Igreja Batista. Mas nós devemos muito à Reforma Protestante, que foi trazida no século XVI, que tem como um dos seus principais expoentes, se não o principal, exatamente Martinho Lutero. Eu gostaria então, ao longo das próximas semanas, conversar um pouquinho a respeito das chamadas 5 solas, que são os 5 movimentos iniciais ou os 5 movimentos que ficaram consagrados a partir das teses de Martinho Lutero, pensando acerca daquilo que é o conteúdo da palavra de Deus para as nossas vidas. Nós vamos então apresentar já quais são estas 5 solas sobre as quais iremos conversar ao longo dos próximos domingos aqui nas nossas celebrações dominicais pela manhã. Mas antes, eu gostaria de convidar você a ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 12 e vamos ler o verso de número 24. Vou falar novamente em Marcos. Não se esqueça, como você viu no início do culto, nesta semana, depois de amanhã, dia 3, nós damos início a uma nova série de reflexões, de estudos, baseados exatamente no Evangelho de Marcos, o Evangelho dos Milagres, uma série original IBCT para que você possa acompanhar, maratonar e aprender. Então não perca esse conteúdo para que Deus possa também abençoar a sua vida através dos pastores, teólogos, seminaristas da nossa igreja que estarão trazendo mensagens riquíssimas para o nosso coração. Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 24, nos diz assim, acompanhe conosco. Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Mais uma vez. Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Deus querido, Deus bendito, que a Tua palavra possa ministrar ao nosso coração nesta manhã, trazendo entendimento, compreensão, a fim de que possamos aplicá-la às nossas vidas e assim vivermos, ó Deus, conforme o Teu querer. Continua conosco, é o que nós suplicamos. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, um dos marcos da Reforma Protestante, nos estudos, nas teses apresentadas por Martinho Lutero, é exatamente a Escritura. Sola Scriptura. Somente a Escritura. Apenas a Escritura é suficiente para que nós possamos compreender e entender os propósitos de Deus para a nossa vida. É claro que não se trata aqui da revelação máxima de Deus. Quando nós estudamos acerca da teologia bíblica e da teologia sistemática, nós aprendemos que a revelação máxima de Deus está na pessoa de Jesus. E nós daqui a algumas semanas chegaremos a este princípio, solos Christus. Mas hoje nós vamos falar a respeito da Escritura Sagrada que traz a revelação de Deus para a nossa vida. Passaremos pela fé, sola fide, passaremos pela graça, sola gratia, passaremos por Cristo, solos Christus e chegaremos à glória de Deus, soli Deo glória, somente a Deus manifestar glória. Somente a glória de Deus deve ser buscada por cada um de nós. Meus queridos, quando nós pensamos a esse respeito, a suficiência da graça de Deus, da palavra de Deus, eu gostaria de pontuar algo muito interessante. Nessa semana, nós tivemos contato com uma pregação de um pastor batista que tem causado grande debate, especialmente nas redes sociais. E hoje à noite até pretendo falar um pouco mais a esse respeito. Se você estiver no templo ou mesmo aqui no nosso canal, quero convidar você a acompanhar conosco a celebração de hoje à noite e também a reflexão que Deus tem colocado no meu coração a respeito desse tema. Eu quero afirmar para vocês que a palavra de Deus é suficiente. Dizer que a palavra de Deus é suficiente não significa desprezar
os outros campos do conhecimento humano. Não significa desprezar a ciência, a filosofia, a história, a tradição. Por quê? Porque foi o Senhor mesmo quem nos dotou de inteligência. Foi o Senhor mesmo que dotou o ser humano de consciência, de capacidade cognitiva. Então, quando nós dizemos que a palavra de Deus é suficiente, quando nós afirmamos que cremos na suficiência da palavra de Deus, não significa desprezar os outros campos de conhecimento. E utilizar os outros campos de conhecimento, obviamente, também não significa negar a suficiência da palavra de Deus. É sobre isso também que eu gostaria de falar um pouquinho nesta noite, pensando acerca do modo como nós devemos nos aproximar da palavra de Deus e também de como nós precisamos buscar nela não a atualização do conteúdo, mas a atualização da compreensão, da interpretação da palavra de Deus para os nossos dias. Mas o que nós queremos conversar nesta manhã, à luz do que nós acabamos de ler e também olhando para alguns outros textos bíblicos, é exatamente o entendimento de que a palavra de Deus nos revela o conteúdo daquilo que o Senhor tem preparado para nós, do ponto de vista ético e, como nós iremos ver hoje, do ponto de vista soteriológico, do ponto de vista da redenção do ser humano. Aqui nós temos, meus queridos, da palavra de Deus, as indicações para que nós possamos entender, compreender, assimilar e aceitar o plano da salvação de Deus, o plano da redenção de Deus para toda a humanidade. Isso está na palavra. Por isso Lutero afirmou e defendeu somente a Escritura. E cada um de nós deve ter a liberdade, a consciência, a capacidade de tomar a palavra de Deus, de entender, olhando para esses referenciais, olhando para o referencial da história, da cultura, da tradição, da filosofia, e aplicar o entendimento da palavra de Deus, buscando discernimento através da ação do Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito Santo de Deus que habita em nós. A partir desse movimento, nós então podemos concordar e compreender aquilo que Lutero está dizendo, quando afirma que somente a Escritura deve ser trabalhada por nós quando se trata de entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Isto deve ser um crivo muito importante. Você deve buscar conhecimento da palavra de Deus. Ninguém deve interpretar a palavra de Deus para você. É você que precisa chegar ao conhecimento da verdade. Aquilo que Jesus Cristo está condenando aqui, nesse texto, Marcos capítulo 2, versículo 24, na discussão que teve com os saduceus. Depois você pode ler toda a perícope, tá? Que vai do versículo 18 até o versículo 27, a respeito do que Jesus Cristo está conversando com os saduceus. Está discorrendo do ponto de vista teológico acerca do questionamento que os saduceus fizeram a respeito da ressurreição. Jesus Cristo, quando responde a questão aos saduceus, falando a respeito da ressurreição, você pode ler esse episódio, ler a resposta de Jesus a esse tema. Podemos até conversar sobre isso em outro momento, em outra oportunidade, em outro fórum, a questão da ressurreição. Mas ele usa essa expressão que está no versículo 24 para chamar a atenção dos saduceus acerca daquilo que deve ser importante para nós. Examinar com cuidado, com atenção, com o coração aberto e consagrado no Senhor a palavra de Deus. Ninguém deve fazer isso por nós. Você deve buscar o entendimento, o conhecimento. Você deve buscar o entendimento na palavra de Deus. Somente as Escrituras Sagradas. Então, quando Jesus diz aos saduceus, vocês estão errando porque não conhecem a palavra de Deus, ele está, ao mesmo tempo, reclamando de nós, uma postura diferente desta. Nós devemos conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, beber da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Não adianta apenas defender uma tese, dizendo, sim, somente as Escrituras, eu creio na suficiência das Escrituras. Não basta defender isto ou repetir esta frase de efeito. Nós precisamos de fato abrir espaço para que a palavra de Deus
possa ser encarnada em nós, enxertada em nós, instalada em nós, como Tiago nos ensina quando escreve a sua carta no primeiro capítulo. A palavra de Deus precisa fazer parte da nossa vida, precisa adentrar todo o nosso ser para que outras pessoas possam enxergá-la em nós, para que as nossas ações, para que as nossas palavras, para que as nossas reações, para que os nossos julgamentos sejam, meus queridos irmãos, marcados pelo agir da palavra de Deus nas nossas vidas. E quando nós olhamos então para as Sagradas Escrituras, quando nós procuramos examiná-la cuidadosamente, para não errar, como Jesus Cristo condena os saduceus, nós vemos que ela nos apresenta algo muito interessante quando se trata do aspecto soteriológico. Ela nos mostra que todos nós estamos equiparados diante de Deus. Não existe alguém que seja melhor ou pior diante de Deus. Eu gostaria de percorrer alguns textos bíblicos hoje pela manhã para poder manifestar esse argumento. Eu não gosto muito da expressão vamos passear na palavra de Deus. Nunca gostei dessa expressão. Porque quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, embora ela deva gerar prazer em nós, como o salmista disse, né? Tenho prazer em meditar na tua palavra dia e noite. Isso é um movimento sério. Não deve ser feito de forma leviana ou inconsequente. Eu não estou dizendo que aqueles que se utilizam dessa expressão o fazem dessa forma. Mas a minha intenção aqui não é apenas jogar alguns textos ou vomitar alguns textos da palavra de Deus, porque eu também aprendi, estudando hermenêutica bíblica, que um texto fora de contexto pode ser usado como pretexto para qualquer coisa. Não essa é a minha intenção. Mas apenas manifestar a partir da palavra de Deus os pontos que nos fazem entender a necessidade dela nas nossas vidas e como ela, a palavra de Deus, nos mostra o plano redentor de Deus para a nossa salvação. Então, acompanhe comigo, você pode acompanhar na tela, você pode também marcar a referência para ler e para examinar com cuidado depois. Aliás, tudo aquilo que pastor Mateus ou outros pastores ou pregadores pregam aqui na nossa igreja, neste púlpito onde eu estou, lá no templo, qualquer outro lugar, deve ser avaliado, analisado, deve passar pelo crivo da palavra de Deus. A nossa postura deve ser a mesma dos bereanos, em Atos capítulo 17. Tudo aquilo que Paulo dizia, eles confirmavam, eles atestavam na palavra de Deus. Assim deve ser conosco. A primeira afirmação que eu quero fazer é a seguinte: o homem é criação de Deus. Olha o que diz Gênesis capítulo 2, entre os versos 7 e 8, o texto que fala a respeito da criação do ser humano, criação do mundo, a narrativa da criação. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Nós somos criaturas de Deus. Todo ser humano foi criado por Deus. Depois, na sequência do texto, ele vai falar sobre a formação da mulher, vai falar sobre os primeiros movimentos feitos pelo homem para estabelecer-se ali onde Deus o havia colocado. O fato, meus queridos irmãos, é que todos nós somos criados por Deus. Independente da nossa posição social, da nossa condição cultural, independente da forma como nós pensamos, independente da nossa orientação política, político-partidária, ideológica e até mesmo orientação sexual. Todos nós somos criaturas de Deus. E eu não estou dizendo aqui, como quando falar da orientação sexual, por favor, ou mesmo da ideologia de gênero, eu não estou querendo concordar com isso. Não concordo. Não concordo com a famigerada ideologia de gênero. Mas todos os seres humanos foram criados por Deus. Não temos como escapar disso. E todos são amados por Deus de igual forma. Todos. Toda a sua criação é amada por Deus. O ser humano, coroa da criação de Deus, é amado por Deus. Nós, homens e mulheres, somos criação de Deus. A palavra está na Bíblia. Uma outra afirmação que quero fazer é a seguinte:
O homem foi criado para relacionar-se com ele, com o seu Criador. Quando o homem cai, quando o homem peca, o relato da queda expressa a ruptura do relacionamento de Deus, ou melhor dizendo, do homem com o seu Deus, do homem com o seu Criador. Não foi Deus quem se afastou do homem, foi o homem com o seu pecado, com a sua desobediência, que decretou o seu afastamento de Deus. Em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 9, nós lemos: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Por que Deus chamou o homem naquele momento? Porque o homem havia se escondido da presença de Deus. Todos os dias o texto bíblico diz que Deus vinha ao final da tarde conversar com o homem e com a mulher. Olha só que coisa maravilhosa. Meus queridos irmãos, que narrativa tão bela, poética, de pensar nesta imagem de Deus vindo presencialmente ao encontro do homem e conversar com ele, saber como foi o seu dia, como ele estava. Isso se rompeu, isso acabou por conta do pecado, por conta da decisão do homem de afastar-se de Deus. Mas o homem, ele foi criado para o relacionamento com o seu Criador. Por isso que nós entendemos, quando lemos a sua palavra, a palavra de Deus, a Escritura, que nós existimos para a glória de Deus. E que o Warren diz isso no seu livro, né? Uma Vida com Propósito. Ele abre o seu livro dizendo isso. Nós fomos criados para a glória de Deus, porque nós fomos criados para o relacionamento com Ele. Está na palavra. As pessoas querendo ou não aceitar isso, entendendo ou não, ou concordando ou não com a existência de Deus, mesmo que você não acredite na existência de Deus, você foi criado para se relacionar com Ele, o que infelizmente foi rompido por conta do pecado. Terceira afirmação que eu quero fazer à luz da palavra de Deus: o pecado afeta a relação do homem com o autor da criação. Olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 59, versículo 2 do seu livro: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O que aconteceu lá no Éden, Gênesis capítulo 3, marcou a história da humanidade de um modo irremediável. O nosso pecado, desde Adão, nos afasta de Deus. Por isso Adão se escondeu, porque pecou, desobedeceu, rompeu o relacionamento que tinha com o Criador. E nós não podemos por nós mesmos. Por que a palavra de Deus diz que diante de Deus nós estamos iguais, não existe ninguém melhor ou pior? Porque o pecado, ele alcança todos os seres humanos de forma irremediável, inegociável. Não existe um ser humano na face da terra, à exceção de Jesus, que foi verdadeiramente homem, mas também verdadeiramente Deus, à exceção de Jesus Cristo. Todos os outros seres humanos que já pisaram na face da terra e ainda pisarão na face da terra são pecadores. São pecadores. Isso inclui você, isso inclui a mim. E os nossos pecados, a nossa condição de pecado, a nossa natureza pecaminosa nos afasta de Deus. Nós não podemos por nós mesmos, pelos nossos próprios méritos, nos relacionarmos com Deus. Sim, o homem é depravado. A teologia da depravação do homem, ela é correta. Nós não podemos alcançar a Deus por nós mesmos. Pecado afetou a relação do homem. Está na Bíblia. Está na Escritura. Ela revela isso, ela mostra isso. Ela mostra, meus queridos, que todos nós estamos condenados por conta disto. Todos nós estamos condenados nessa relação. Como diz Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram, estão destituídos, estão afastados da glória de Deus. Capítulo 3 de Romanos, capítulo 2, capítulo 3, nos mostram de maneira muito profunda a teologia da graça de Deus, a justificação pela fé, e falaremos um pouco mais disso na próxima semana.
e ela nos apresenta biblicamente, sem nenhum tipo de refutação. Não é possível refutar isto, que nós estamos afastados da glória de Deus. O pecado que nos afasta de Deus fez romper a possibilidade de relacionamento com Ele. Nós estamos mortos em nossos pecados. Não for a graça de Deus em Cristo Jesus, não for a revelação máxima de Deus por nós em Cristo Jesus, nós não poderíamos ter a vida eterna. Tudo isso, meus queridos irmãos, nós aprendemos lendo a palavra, crendo na suficiência da palavra. Qual é a nossa saída? A nossa saída é a graça. E a palavra de Deus aponta para a sua graça. O plano redentor de Deus expõe o mal, expõe o pecado, expõe a condição da natureza humana, mas manifesta também o amor e a graça de Deus por nós. Então a palavra de Deus mostra no plano da redenção o relato da queda, a condição do homem, a natureza do homem por conta do pecado, a condição de afastamento eterno, porque estamos afastados da glória de Deus e o salário do pecado é a morte, mas a palavra de Deus também revela a graça de Deus em Cristo Jesus. E a primeira afirmação que eu faço pensando sobre isto, sobre esse segundo aspecto, é que Deus nos ama, apesar dos nossos pecados. Nós somos pecadores, nós estamos afastados da glória de Deus, nós estamos numa condição deplorável, é a degradação humana, a depravação humana, como diz Santo Agostinho e corrobora Martinho Lutero. Mas nós, meus queridos, somos amados pelo Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 8, deste grande tratado teológico do apóstolo Paulo, nós lemos: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Nós somos pecadores, estamos afastados da glória de Deus, não merecemos a graça de Deus, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aleluia! Cristo morreu por você, por mim, por todos os homens. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Nem todos serão salvos, nem todos chegarão ao conhecimento da verdade, nem todos se voltarão para o Senhor e para a sua palavra. Mas Cristo demonstra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, pela humanidade. Cristo morreu pelos homens. Cristo morreu pela criação, pela coroa da criação de Deus. Cristo demonstra o seu amor por nós. Ele se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, quando estávamos ainda condenados pelo pecado. Porque pecadores nós continuamos sendo, né? Pecadores nós continuamos sendo, não é verdade, meus queridos irmãos? Mas a condição, a condenação do pecado, ela foi extirpada. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A segunda afirmação que faço neste diapasão é o seguinte: Deus deseja que reconheçamos os nossos pecados e a necessidade dele nas nossas vidas. Vai ser trabalhado logo no início da nossa maratona do Evangelho de Marcos. Está no capítulo 1, versos 14 e 15. E diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. Olha o que Jesus Cristo dizia: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Deus deseja que nós reconheçamos os nossos pecados. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós precisamos reconhecer a necessidade que temos de Deus em arrependimento. Precisamos crer no Senhor. Precisamos entender que Deus nos ama. E porque nos ama, em terceiro lugar, também nos perdoa dos nossos pecados. Se nós reconhecemos a nossa condição, se nós reconhecemos o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós, se nós, ao lermos as Sagradas Escrituras, somente a Escritura, entendermos o que Jesus Cristo fez por nós, compreendermos, aceitarmos e o confessarmos como Senhor, nós seremos salvos.
Não porque nós merecemos, mas por causa da graça de Deus manifesta em Cristo Jesus. Então, que nós nos arrependamos. Se você não se arrependeu ainda dos seus pecados, faça isto. Confesse a Cristo como seu Senhor e Salvador. Não significa ir à igreja. Não estou falando de ir à igreja. Ir à igreja tem a sua importância? Tem. Não é ela que nos salva. Não é a igreja que nos salva. Não é a tradição religiosa que nos salva. Aliás, é contra isso também que Lutero prega. Não é a tradição da igreja que nos salva. Não é a tradição que tem autoridade sobre a interpretação da palavra de Deus. É a própria palavra que goza de autoridade para que nós possamos compreendê-la e entendê-la nas nossas vidas. A palavra, somente a palavra. Finalmente, meus queridos irmãos, Deus restaura a nossa relação consigo, com Ele mesmo, e nos outorga a vida eterna. O texto que citei há pouco, Romanos capítulo 8, verso 1, e os versos seguintes dizem: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, pela natureza humana, pelo pecado, Deus o fez. Somente Ele poderia fazer isto, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. É palavra de Deus para nós. E assim condenou o pecado na carne. A nossa natureza, ela está condenada. Ela está de forma irremediavelmente marcada por esta condenação. Mas o Espírito nos dá vida. Nós somos libertos para vivermos em Cristo Jesus. Presos à carne, momentaneamente presos à carne, porque um dia nós estaremos na eternidade com o Senhor. Este corpo finito, este corpo limitado, ficará para trás. A palavra de Deus, quando ensina a respeito da ressurreição, diz que nós teremos corpos glorificados. Aliás, quando Jesus Cristo questiona e condena a posição dos saduceus, que o questionavam a respeito daquele que vai se casar com a mulher, depois de alguns membros da família se tornarem, depois dela ficar viúva, casando-se com alguns membros da mesma família, como prescrevia a lei, né? Quando uma mulher se casava com um homem e ele então falecia, ela deveria ser resgatada por um membro mais próximo da sua família. Jesus disse: vocês estão equivocados, porque quando nós ressuscitarmos dos mortos, essa antiga realidade já passou, essa antiga ordem já passou de casamento, de aspectos humanos, ficou para trás. É um novo corpo, é uma nova realidade, é uma nova condição. Nós iremos experimentar e desfrutar para todo sempre na presença de Jesus. O pecado é uma realidade, mas o amor de Deus também é. A condenação no pecado é uma certeza, mas a restauração pela graça também é uma possibilidade para aqueles que creem em Cristo Jesus. E tudo isso está revelado na palavra de Deus. Não precisamos de outro conteúdo ético, moral, social, filosófico para compreender o plano da salvação e da redenção da humanidade. As Sagradas Escrituras são suficientes para compreendermos isto. Eu encerro com o texto de 2 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 5, entre os versos 17 e 21. Esse texto possa também, a palavra de Deus, possa nesse texto alcançar o nosso coração. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Palavra de Deus. Portanto, diante desta consciência, diante das Sagradas Escrituras, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos,
reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém. Sola Escritura nos revela o plano redentor de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que esta mensagem não escape os nossos lábios, não saia da nossa mente e não seja afastada do nosso coração. Que nós possamos viver a palavra, aprender a palavra e manifestar o ensino da palavra através da nossa vida. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Nós vamos ficar agora com um testemunho precioso de vida de um casal que tem dedicado a sua vida inteira ao anúncio desta mensagem, ao anúncio desta palavra, ao anúncio deste conteúdo transformador, para que muitas vidas, para que outros povos, para que outras culturas dentro do nosso povo possam também chegar ao conhecimento pleno da verdade na palavra de Deus acerca de Jesus. Que Deus possa também, através desse testemunho, falar ao seu coração. Vamos acompanhar. Quando em 1959 nós nos apresentamos à junta como vocacionados para a evangelização dos povos indígenas, o terreno já estava preparado, a junta já tinha essa visão e fomos acolhidos de braços abertos. E assim, com o seu apoio, seguimos para o povo xerente, no então norte de Goiás, hoje o estado do Tocantins. Aqui chegando, procuramos fazer como Jesus, fazendo o bem de todos os modos que podíamos. E começamos uma escola, começamos estudando a língua, começamos pregando o evangelho, embora não soubéssemos a língua e poucos entendiam o português, pensando no desafio missionário. Temos ainda dezenas de povos indígenas e centenas de aldeias onde não há nenhum missionário. E nós rogamos a Deus que a visão da junta continue e que ela possa ser um instrumento para alcançar ainda muitos povos com a mesma mensagem da salvação e ver muitas vidas transformadas pelo poder de Deus. Sabendo o que Deus tem feito através da junta, eu gostaria de ler no Salmo 126 o verso que diz assim, 2 versos. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. É grande alegria quando a gente pensa, irmãos, estes anos todos, décadas que estamos convivendo com a junta, apesar de estarmos no campo de trabalho, saber o que Deus tem feito. Vivemos estes anos todos, dias fáceis com a junta, dias bem difíceis, mas nunca o Senhor desamparou os seus servos. Então, nós só podemos, neste dia de uma solenidade tão grande, de louvar a Deus pelo que Ele fez através dos seus servos, porque nós sabemos que a junta é um órgão, e um órgão só funciona quando todos os membros estão numa afinidade e num compromisso de fazer o que lhe compete. Que o Senhor anime, conforte e deixe que cada servo, quer no campo, quer na sede, trabalhe com este objetivo, de que a terra se encha do nome do Senhor. E num dia tão festivo, nós só podemos dizer de coração: que Deus abençoe a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Testemunho precioso, meus queridos irmãos, testemunho de vida maravilhoso
do pastor Carlos e também da irmã Wanda Krieger. Que testemunho que nos edifica, nos encoraja a valorizar a palavra de Deus, a valorizar o chamado de Deus nas nossas vidas. Realmente uma grande inspiração. E eles fazem um trabalho que foram chamados por Deus para fazer e têm contribuído assim há muitos anos, há décadas, com o trabalho missionário em nosso Brasil. Por isso, nós queremos desafiar você também a continuar investindo em missões nacionais. Como nós dissemos no início do nosso culto, nesse próximo domingo nós teremos o encerramento da nossa campanha, mas não da nossa mobilização. Teremos o encerramento desse período de campanha, mas você continua engajado com missões em todo o tempo. Não tem início, não tem fim. É até o dia que nós estivermos na presença do Senhor Jesus. Tá bom? E no dia 8, nós teremos a nossa pizza missionária, o nosso drive-thru da pizza missionária. Então, vá preparado, tá bom? No próximo domingo, ali no culto presencial, vá preparado para buscar a sua pizza. E mesmo que você não possa estar no culto presencial, você pode, ao final do culto, passar na igreja e retirar a sua pizza para o seu lanche delicioso do próximo domingo à noite. Mas, preste atenção em mim aqui agora. Para que as pizzas sejam adquiridas e assim oferecidas para os irmãos no próximo domingo, nós precisamos também ofertar para a aquisição das pizzas. Nós adquirimos as pizzas por um preço de custo e nós então as repassamos para os irmãos com um valor um pouco maior, para que através da diferença entre o que foi adquirido e o que vai ser repassado para os irmãos, nós possamos então assim levantar a nossa oferta missionária. Se você quiser ofertar doando 1, 2, 3 pizzas para que possam ser vendidas na próxima semana, entre em contato conosco. Procure a nossa irmã Adriana Brito, que é líder do Ministério de Missões, um dos outros promotores de missões que nós temos na nossa igreja, irmão Wagner Leiva, a irmã Maria Clara, a irmã Glaucia Beatriz, a irmã Kate Reis, a irmã Rosângela Bravo, para que você possa, a irmã Poliana Costa Gruber, para que você possa fazer a sua oferta, a sua contribuição. E você poderá abençoar missões 2 vezes. Doando as pizzas que serão adquiridas nesta semana e comprando as pizzas no domingo que vem para levantarmos a nossa oferta especial para missões nacionais. Nós contamos com o seu envolvimento, com o seu coração missionário, com a sua dedicação para que mais e mais recursos possam chegar a lugares tão longínquos, distantes, como através da vida do pastor Carlos, da nossa irmã Wanda Krieger, que tem, como eu disse, abençoado o Brasil Batista ao longo dos anos. Eu quero falar agora dos nossos aniversariantes. Você está vendo aí na tela aqueles que fazem aniversário nesta semana, começando por hoje. Hoje, meus queridos irmãos, é aniversário da nossa irmã Maria Antônia Moreira. Irmã Maria, volta para mim aqui um pouquinho a tela. Nós vamos orar pela vida da irmã Maria. Quando nós orarmos agradecendo pelos aniversariantes, nós vamos orar também apresentando a família dela diante do Senhor. Irmã Maria, que está muito sentida, muito chorosa. Por quê? Na madrugada da última sexta-feira, sua filha partiu para a eternidade. Ela que lutou durante muitos anos contra um câncer muito agressivo. Ela foi vencedora contra o câncer. Nos últimos anos, esse câncer voltou, produzindo metástase em algum dos órgãos dela. E ela, na madrugada da última sexta-feira, não resistiu, partindo para a eternidade. Foi recebida por Jesus na sua glória, ela que tinha Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então vamos orar pela vida da irmã Maria Antônia, para que Deus possa consolar o coração dela, do irmão Adair, seu esposo, dos outros filhos e toda a família que chora a partida da irmã Rosene para a eternidade. Vamos orar então pela vida da irmã Maria Antônia, vamos orar pela vida da nossa irmã Maria dos Santos Martins Saraiva Vasconcelos, a nossa missionária, que faz aniversário também hoje. E amanhã, aniversário da nossa irmã Maria Betânia dos Santos. No dia 5, nós temos o aniversário dos nossos irmãos Mateus Leone Martins Nascimento, irmão da nossa igreja, engenheiro, casado com a nossa irmã Alana, receba o nosso abraço. Também da nossa irmã Natália Mares Leão, Deus te abençoe, Natália, feliz aniversário. E da Vitória Sameira, filha dos nossos irmãos Marlon e Kelly. No dia 6, o próximo sábado,
Aniversário do nosso irmão Rafael Chaves Yamamoto. Deus te abençoe, Rafa. Feliz aniversário. Filho do nosso irmão Michel, da nossa irmã Aline. E também da nossa querida irmã, que está lá em Juiz de Fora, a irmã Graciana de Souza Garcia da Silva. Minha irmã, receba o nosso abraço. Eu sei que você, com o irmão Felipe e sua família, continuam também acompanhando a nossa igreja e nós louvamos a Deus pela sua vida. E no próximo dia 7, sábado, dia 6 é sexta-feira, no próximo sábado, aniversário do nosso irmão Gabriel Bravo de Araújo, nosso querido irmão que está se preparando para o exercício da medicina, o seu curso de medicina. Que Deus te abençoe, Gabriel. Ele está conosco esse semestre aqui no Brasil. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Queremos também felicitar os nossos irmãos Mário e Arlete, que no próximo dia 6 completam mais um ano de união conjugal. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos. Vamos orar agora? Apresentar a vida dos aniversariantes diante do Senhor e também a vida dos enfermos e dos enlutados. Vamos orar pela família da irmã Maria Antônia, que perdeu a Rosene. Vamos orar também pela vida da nossa irmã Leide Ferreira, que no final da última semana perdeu a sua irmã, a Leila, uma fatalidade, ela que foi atropelada por um ônibus, veio a óbito, foi sepultada na última terça-feira. Estivemos com essas famílias, tanto na terça-feira com a irmã Leite e a sua família, e também na sexta-feira com a irmã Maria Antônia e a sua família, acompanhando o sepultamento dos seus familiares. Vamos orar também pelos enfermos. A nossa irmã Terezinha saiu da UTI nesta última semana. Glória a Deus! E nós oramos por ela e cremos que em breve ela já estará em casa. Vamos continuar orando por ela, pelo irmão Sinésio e pelos enfermos da nossa igreja. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela nossa celebração desta manhã, por tudo que nós pudemos experimentar. Agradecer pela Tua palavra, agradecer a Deus porque, como herdeiros da Reforma Protestante, podemos manifestar não apenas o nosso apreço, mas a nossa convicção pela palavra de Deus, na palavra de Deus, de que a palavra de Deus é suficiente para nos instruir na verdade, nos manifestar o plano da redenção e nos apontar para Jesus, aquele que traz a salvação para todos nós. Que o Senhor possa continuar reverberando em nós o que nós estudamos nesta manhã. Que nós, ó Deus, continuemos amando a Tua palavra, ansiando por ela, meditando nela, para que através dela possamos forjar o nosso caráter conforme a mente de Cristo. Eu quero neste momento também, ó Pai, apresentar ao Senhor a vida daqueles que fazem aniversário. Eu quero, Senhor, me alegrar com aqueles que se alegram nesta semana. Suplicar ao Senhor que derrame sobre a vida de cada um deles do Teu favor, da Tua graça, das Tuas misericórdias, que eles continuem contando os seus dias na Tua presença. Derrama sobre eles, ó Deus, das Tuas mais escolhidas bênçãos e que eles possam continuar vivendo a cada dia na presença do Senhor. Quero agradecer pela vida do nosso irmão Mário, da nossa irmã Arlete, pedindo também que o Senhor possa abençoar o casamento dos Teus filhos. Que eles continuem vivendo, ó Deus, a cada dia na presença do Senhor. Agora, além de nos alegrar com os que se alegram, queremos também chorar com os que choram. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que traga o conforto e o consolo que somente o Senhor pode dar. A vida e o coração da nossa irmã Maria Antônia, que faz aniversário hoje. Ó Pai, visita a nossa irmã hoje, no dia do seu aniversário. Do nosso irmão Adail, que perderam a sua filha nessa semana, uma dor tão grande, algo tão difícil, algo que não é natural. Um pai ter que enterrar o seu filho. Deus, cuida do coração dessa família. Eu peço pelos filhos dos nossos irmãos, o Robson e o Reiner, que é membro da nossa igreja, a irmã Isabel, que é membro da nossa igreja. Eu peço a Deus por todos os familiares da nossa irmã Maria Antônia, que o Senhor possa trazer conforto ao coração de cada um deles, ó Pai. Eu oro também, mais uma vez, pela vida da nossa irmã Leide Ferreira, irmão Paulo Freire, sua família, por Dona Enir, que perdeu a sua filha. Ó Deus, algo tão trágico e tão difícil de ser assimilado, uma fatalidade tão grande. Consola o coração da irmã Leide, da sua mamãe, dos seus irmãos, da sua família. Eu oro pelos enfermos, ó Pai. Oro pelo irmão Paulo Freire, que se recupera de um procedimento.
Oro, Deus, pela nossa irmã Letícia Delfonso. Oro, Deus, pela nossa irmã Terezinha, que já está fora da UTI. Nós te agradecemos, ó Deus, louvado seja o teu nome. Continua trazendo plena recuperação à tua filha, para que ela possa testemunhar para nós, para todos nós, da glória do Senhor manifesta sobre a sua saúde. Visita os demais enfermos, cujos nomes não lembramos, não citamos, mas que o Senhor os conhece. E todos eles, ó Deus, possam estar guardados em Ti, possam se recuperar, ó Deus, para o louvor do Teu nome. É a oração que nós fazemos nesta manhã, mais uma vez, no nome de Jesus. Amém e amém. Estamos chegando ao final da nossa celebração. Não posso deixar você esquecer da nossa campanha Família no Pão e na Fé. Ela continua a todo vapor. Doe itens de primeira necessidade, gêneros alimentícios não perecíveis, para que mais cestas básicas sejam montadas. Não deixe isso cair no esquecimento. Toda semana, todo mês, nós precisamos ajudar pessoas que estão enfrentando necessidades e nós contamos com você para que mais ações de compaixão e graça sejam percebidas através da nossa igreja. Você está vendo também os dados financeiros da nossa igreja. Se você for ao culto presencial hoje, você pode ali no gasofilácio depositar a sua oferta. Se não, você pode nessa semana transferir ou depositar o seu dízimo, pertence ao Senhor, não se esqueça disso, ou pode apresentar também a sua oferta voluntária ao Senhor, para missões, para a igreja, para alguma outra coisa que Deus colocar no seu coração. A oferta que é destinada, ela não é utilizada para outro fim, apenas para a sua destinação. Que Deus abençoe você. Nós vamos ficar agora, no encerramento deste culto, com um pequeno vídeo que foi produzido para explicar um pouco do passo a passo para o retorno das nossas celebrações presenciais. Este vídeo também está nas nossas redes sociais e aqui no nosso canal do YouTube, aqui na TV IBCT, você pode encontrar também esse vídeo para enviar às outras pessoas, para que todos estejam esclarecidos, suficientemente esclarecidos, quanto ao retorno das nossas celebrações presenciais. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero que você acompanhe o Evangelho de Marcos depois de amanhã, tá bom? E hoje à noite a gente se encontra na nossa celebração lá no templo e também aqui no nosso canal TV IBCT. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau! As portas se abriram. Depois de 8 meses cultuando somente dentro de nossas casas, o templo da Central está de volta. É tempo de agradecer, louvar e adorar ao nosso Deus em comunidade novamente. Que saudade, não é? Bom, sabemos que o momento ainda é de bastante cuidado e atenção. Por isso, pedimos a todos que fiquem atentos e obedeçam às sinalizações e protocolos de combate à Covid-19 que a nossa igreja preparou com muito cuidado para nos protegermos e proteger aqueles que estarão cultuando conosco. Então, bora lá! Olha, primeiro de tudo, não esquece de colocar a sua máscara antes mesmo de sair do carro, hein? Nosso pessoal da recepção vai medir sua temperatura. Então, por favor, chegue com o tempo de pegar a fila, obedecendo às sinalizações de distanciamento que estão lá na porta. Ao chegar à porta do templo, tire a sandália dos seus pés. Calma, tô brincando. Mas antes de entrar, limpe seus calçados nos nossos tapetes de higienização que estão lá na porta da frente. Ah, e por enquanto, essa é a única porta de entrada, viu? Se você está de máscara, esperou na fila sem furar, higienizou seus calçados e a sua temperatura tá ok, agora é só passar o álcool em gel na mão e matar a saudade do nosso culto. Dar aquele abraço apertado nos irmãos. Opa, a gente sabe que ainda não pode. Abraços e apertos de mão
por enquanto estão proibidos. Então, vamos nos cumprimentar só de longe mesmo, combinado? Olha, para todos esses cuidados funcionarem, precisaremos manter o distanciamento mesmo durante o culto. Para isso, nossa equipe colocou uma distância maior entre os bancos e também sinalizou onde você e sua família podem e não podem sentar. Por enquanto, a TV Louva a Deus está suspensa, por isso, os pequenos vão participar do culto juntamente com os adultos. E fiquem ligados, os nossos cultos terão vagas limitadas, por isso pedimos que aqueles que desejarem participar façam a inscrição online pelo link que está sendo divulgado nas nossas redes sociais. E é isso aí, pessoal! Fiquem atentos a todas as sinalizações espalhadas pelo templo, nas paredes, nos bancos e no chão. Atenção! O nosso bebedouro está interditado, por isso, não esqueça de levar sua garrafinha de água. Bom, acho que vocês já entenderam tudo e estão preparados para voltar, né? Então que Deus abençoe esse momento de retorno que esperamos tanto. Nos vemos em breve. Tchau!